orar. Ó Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de mais essa quinta-feira podermos estar em comunhão para estudarmos o livro de Lucas, que tu possa nos conduzir por meio do teu servo Enio, que tanto, Pai, tem se preparado, e que possamos cada vez mais aproveitar oportunidades como essa, para podermos absorver o teu ensino e poder transmitir aos nossos irmãos, e aqueles também que não conhecem a tua vontade, e ensinarmos, Pai, de maneira contextualizada, conforme a tua revelação, ao teu discípulo Lucas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Bem, muito obrigado. O capítulo 16 é interessante, o capítulo 16. Né? O Lucas é sobre o restaurador Jesus. Então, Lucas está escrevendo para Teófilo sobre o restaurador Jesus, né? E em Atos, sobre as características da restauração, no sentido da propagação da restauração, né? O restaurador é Jesus, ele veio estabelecer o verdadeiro reino, não é o verdadeiro reino, o reino de fato, porque antes era uma sombra, agora é o reino sendo estabelecido, etc. Mas no capítulo 16, vamos ver se eu consigo cobrir tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, você deu o 18 também, falou sobre a divórcio, não falou, não? Mas vamos fazer o seguinte, alguém lê para mim do 19 até o final do capítulo, aí eu coloco o capítulo inteiro junto, tá bom? Versículo 19 ao final do capítulo. Ok, vou ler aqui então. 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Obrigado. Ok. Olha, vocês lembram no capítulo, no versículo, no início do capítulo, sobre o administrador infiel, certo? O administrador infiel estava como que, vamos dizer assim, usando. Eu creio que você explicou bem, então eu vou generalizar aqui. Ele ia ser mandado embora, e ele então ia ser mandado embora. Aplicando para nós, todos nós vamos ser mandados embora. Ok? Nós somos administradores. Nós temos bens que nós administramos, ok? Nós vamos ser mandados embora. Quando é que nós vamos ser mandados embora? Quando morremos. Quando morremos, exatamente. Obrigado. Quando morremos. Então, aqui, o administrador infiel, ele fez uso daquilo que não era dele, certo? Daquilo que não era dele,
para preparar o seu futuro. Aqui no Brasil, eu ia falar aí no Brasil, mas aqui no Brasil tem uma expressão que diz preparando a cama, né? Não tem? Ok. Então, ele estava preparando o futuro dele, quando ele fosse mandado embora, preparando o futuro dele para que ele fosse recebido por aqueles que ele beneficiou, entendeu? Que ele beneficiou. Então, mas com os bens materiais que não são dele, por isso que diz, por exemplo, ali no versículo, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Versículo 9, Enio. No versículo 9, no 9, obrigado, é isso mesmo. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Riquezas origem iníqua, quer dizer, que elas em si não têm valor. Em si não têm valor. Fazei amigos para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, note bem, aqueles que o administrador fiel estava ajudando, receberiam ele. E com aqueles que nós ajudamos, com as riquezas que não são nossas, nos receberiam nos tabernáculos eternos. Então, é como se fosse assim, transformando os nossos bens materiais, que nós não vamos levar, em bens espirituais que a gente levaria. Entendeu? Porque eles seriam utilizados para produzir, criar amigos que nos receberão depois que nós não tivermos mais essas riquezas. Mas uma vez que nós usamos riqueza, transformamos elas em valores espirituais, então elas teriam criado pessoas que nos receberiam, e nesse caso aqui é a salvação eterna, ok? Os fariseus não gostaram nada disso, né? Porque eles eram, vamos dizer assim, eles eram avarentos, etc., etc., certo? E não gostavam nada do que Jesus falava. Versículo 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, como é que se esforça? Como é que realmente, como seria o esforço? O esforço seria transformando os bens materiais, a parte física nossa, em bens espirituais. Esse é o esforço, a meu modo de ver, ok? Agora, o rico e o mendigo. O rico e o mendigo, ele não criou amigos que o recebessem depois que ele teria perdido os seus bens materiais, porque ele morreu e não levou nada. Então, você vê, ele poderia ter criado um amigo, como esse mendigo aqui, que o receberia, mas ele não fez isso. Então, quando faltaram os bens materiais dele, ele não conseguiu, eles não tiveram valor nenhum. Ele era muito rico, mas eles não tiveram, a riqueza dele não foi de nenhum valor para ele. Então, ele não se esforçou, entendeu? Para entrar no reino. Ou seja, ele não fez uso do fato da renovação, da restauração, tendo a ver com o reino. Ele pensou em termos materiais, quando na restauração precisamos de pensar em transformar os nossos bens materiais em bens espirituais. Fala, Giovanni. Irmão, aqui no versículo 24, pai Abraão fala para o Lázaro, né? Para o rico. Diz que ele teve tudo em vida. Lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que o Lázaro, só coisas más. Lázaro, o mendigo. Não é o 24. Desculpe, é o 25. 25. Sim, tá então, bom. O mendigo só recebeu coisas más. Tentando pensar nessa passagem para hoje. Os mendigos de hoje em dia,
que não tem casa, não tem nada, vive de esmolas. É possível também que eles herdem o reino dos céus por ter recebido em vida só coisas más? Olha, eu não acho essa parábola aqui é uma parábola, a meu modo de ver, para mostrar que se nós não usarmos os nossos bens materiais, mesmo embora tenhamos muitos bens materiais, se nós não usarmos esses bens materiais para sermos recebidos lá no céu, certo? Eles não têm validade nenhuma. E aqui está dando o exemplo de um que poderia ter sido preparado para receber o homem rico e não foi preparado para receber o homem rico. Vamos dizer assim, é como se o mendigo tivesse ido, mas não teria recebido o homem rico. Eu não creio que o ponto aqui é que o mendigo vai para o céu. O ponto aqui, a meu modo de ver, é que o rico não fez uso dos seus bens materiais, preparando pessoas que o receberiam lá no céu, inclusive o mendigo. Não quer dizer que todo mendigo vai para o céu. Eu creio que não é esse o ponto, não. Eu entendi a questão do rico, que deve se preparar para ter uma morada no céu, usar os seus bens para isso. Só não entendi o que o mendigo fez para merecer o conforto. Então, esse é meu ponto. Eu acho que não é esse o ponto, porque não falou nada do que o mendigo teria feito. A meu modo de ver, a parábola é para mostrar que o homem rico teve uma oportunidade de preparar amigos, até mesmo lá na casa dele, que era o mendigo que estava sempre presente, e ele não fez, não preparou o mendigo para receber ele lá no céu. Porque senão teria dito o que é que o mendigo teria feito para ir para o céu. Só porque ele é mendigo e foi para o céu, eu não vejo isso em lugar nenhum na Bíblia, entendeu? E um outro ponto importante assim para ponderar, né, Enio? Que, por exemplo, Jesus, ao contar a história dentro desse contexto, ele cita o nome de Lázaro, né? E aí o nome de Lázaro, por exemplo, é Deus é o meu ajudador. E aí a gente pode ver nesse contexto, assim, por exemplo, o apego ou a oportunidade, por exemplo, da confiança dele em Deus. Porque, por exemplo, quando a gente viu lá no capítulo 16, quando ele lá no finalzinho do 16, ali os profetas vigoraram até João, desse tempo então sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça para entrar nele. No caso, os fariseus, pelo amor ao dinheiro, né, pela avareza, eles não se esforçavam, tanto é que eles não davam crédito, né, para aquilo que Jesus estava ensinando para eles. Então, dá a entender que mesmo na condição precária que o mendigo estava, ele confiava, né, naquilo, nas promessas, mesmo com a condição precária dele, ele confiava em Deus, ele permitia, como eu posso dizer assim, a palavrinha, a dependência do Senhor, né? Se é que ele foi para o céu, Giovanni, é porque ele teve por merecer. E o rico, e o ponto é o seguinte, vamos assumir que ele teve o que merecer para ir para o céu, e foi para o céu. Mas ele não recebeu o homem rico. Se o homem rico tivesse usado os seus bens materiais para ajudar o mendigo receberia ele lá nos tabernáculos eternos, o que não aconteceu. Basta dizer que eles estavam em lugares diferentes, né? E tinha um abismo. Então, se é que o mendigo foi para o céu, ele fez com que merecer. Ele usou, né, não diz aqui, mas ele fez por merecer. Agora, tem mais um ponto aqui interessante. Chaves, fala. Professor, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: se a gente tiver esse contexto para hoje, por exemplo, o rico e o mendigo, se ambos não se batizarem, mas se o rico, confiando em Deus, for salvo, e o rico, por sua vez, fizer muitas bondades com sua riqueza, será salvo? Não, eu creio que não. Eu creio que a ideia aqui
A ideia aqui é uma parábola, é uma parábola, e que, se aplicando a nós, cristãos, tem a ver com o ponto de nós transformarmos os nossos bens materiais em bens espirituais, entendeu? Olha, só para você ter uma outra coisa que não sei se vai ajudar ou atrapalhar, é essa questão do divórcio aqui no versículo 18. Entendeu? Quem repudiar sua esposa e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. A meu modo de ver, o marido, aqui está falando de que nós temos bens materiais, certo? O homem repudiando sua mulher e casar com outra. Então, o homem tem que administrar a sua esposa, vamos dizer assim, o seu lar, entendeu? De uma maneira tal que estaria preparando, certo? Transformando o seu lar físico, vamos dizer assim, como se fosse um lar espiritual. Então, o ponto é que a nós, a meu modo de ver, a nós foram concedidas coisas materiais. A esposa, o lar, filhos, dinheiro, casa, carro e assim por diante. E o ponto é que, na restauração do reino a Israel, nós precisamos aprender a transformar aquilo que nos foi concedido em riqueza espiritual. Isso faz parte da restauração do reino a Israel. E os judeus não estavam entendendo isso. Eles não entendem isso até hoje. Por exemplo, eles esperam um rei físico, como o rei Davi. Mas houve uma restauração. O rei é o rei Jesus, que é um rei espiritual. Meu reino não é deste mundo. Então, Jesus transformou, restaurou aquele reino físico em reino espiritual, e nós estamos num reino espiritual. E nós precisamos aprender a fazer uso de tudo aquilo que nós temos em termos materiais. Precisamos aprender a transformar isso em bens espirituais, para que nós possamos levar a nossa riqueza para o céu. Mas uma riqueza metamorfórica, sei lá como é que é. Uma metamorfose, acho que a palavra é essa, metamorfose, transformação dessas coisas materiais em coisas espirituais. Por exemplo, o nosso corpo físico é um corpo material. Todos nós temos um corpo físico. Nós precisamos aprender a transformar esse corpo físico em corpo espiritual, que é o que vai acontecer na vinda de Jesus. Vai haver uma ressurreição, e esse corpo físico vai ressuscitar em um corpo espiritual que vai para o céu. Mas se você não fizer uso, se você não aproveitar e transformar, vamos dizer assim, esse corpo físico em corpo celestial, você não vai para o céu. 1 Coríntios, capítulo 15. Certo? Então, o ponto aqui, a meu modo de ver, é que na restauração do reino a Israel, nós precisamos aprender a restaurar os nossos bens materiais de qualquer tipo, todos os nossos bens materiais, em bens espirituais. O que, na verdade, o homem rico não fez, os fariseus não faziam, e uma pessoa que fica trocando de esposa, trocando de lar, uma pessoa que fica... também não está fazendo. Ele não está assumindo essa transformação de coisas materiais em coisas espirituais. Chaves, mais ou menos, não?
Sim, professor. Muito obrigado. Obrigado você pela pergunta. Espero que tenha ajudado. Assim eu vejo, assim eu vejo. Porque, na verdade, todos nós... Uma vez eu estava conversando com um irmão rico, certo? E nós estávamos conversando sobre ele, eu falei para ele, olha, nós não vamos levar a nossa riqueza, né? Ele falou, vamos, eu vou. Ele falou, eu vou. Porque ele está programando o uso do dinheiro que ele vai deixar para a propagação do evangelho. Ele falou, eu vou transformar aqui o que eu tenho em bens espirituais, fazendo amigos. Ô, Enio, então Oi. seria, quanto mais eu tenho, eu teria que trabalhar mais no reino para fazer essa transformação, né? Essa reciclagem, né? Digamos assim. Olha, é bom ponto isso aí, mas eu não sei se veja bem, eu acho que eu vou concordar discordando, porque é o seguinte, eu acho que o que vale, Renato, é a atitude da pessoa. Eu acho que independe de quanto ela tem ou de quanto ela não tem. Basta dizer que o mendigo, ele foi para o céu. Mas você vê, eu acho que não podemos dar muito foco aqui no mendigo, porque, peraí, o mendigo não fez uso de seus bens materiais, porque ele não tinha. Então, ele foi sozinho para o céu, vamos dizer assim. Mas o ponto é o seguinte, eu estou entendendo o seu raciocínio, mas o que vale é a atitude. Então, tanto faz eu ter pouco, como eu ter bastante, como eu ter muito, o que vale é a atitude de ficar transformando os bens físicos que eu tenho, não só dinheiro, mas tudo que eu tenho de maneira física, em bens espirituais. Por exemplo, todos nós temos um corpo, todos nós temos algum dinheiro, todos nós temos alguns bens materiais, e nós precisamos aprender a transformar, porque na restauração do reino a Israel, nós precisamos aprender a dar o valor espiritual a todas as coisas físicas, porque nós não somos desse reino. Nós somos do reino espiritual. Eu Então, sei, deixa eu falar aí, o que eu vejo é uma contramão. O que eu ia falar é isso, é contramão. As pessoas têm, quer ter mais, sim, ficam atrás de mais coisas e não estão fazendo essa transformação. Aí é o que eu disse, não sabendo ele, que quanto mais ele tem, ele teria por obrigação ter mais trabalho de fazer essa sim. transformação. E o que a gente vê aí não diz aquele que mais será dado, mais será Sim. cobrado. Sim. Então, a Sim, partir sim. de assim, vai te pedir contas também. Tem uma outra passagem de juízo e fala de pedir contas. E o que a gente vê é as pessoas atrás. E não acredito também muito, né, desfazendo um pouquinho, de eu pegar, eu sou rico lá, administro a empresa e abro fundos para isso e aquilo. Acho que tem que botar a mão na massa também, tem que E não participar. leva, né? Vê uma, Renato? vê uma rainha aqui que ela Exatamente. veio aqui olhar. A mulher mandou dinheiro aí da Europa para aqui para fazer uma obra de uma creche, mas ela veio fiscalizar. Pegar só dinheiro, eu estou aqui me acabando na firma e mando lá para fazer a obra, mas tem que ir lá dar uma olhada também e fiscalizar. Sim. Porque é muito fácil você dar o dinheiro e pronto. Você está É isso aí. comprando a sua vida futura? Não, você tem que ter atitude. Porque Sim. é fácil quem juntou, quem acumulou, aí chega, pega o dinheirinho e fala, olha, toque, isso aqui eu estou comprando a minha vida eterna. Não é assim. Maria Helena, o que você está falando está bem claro em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu venda todos meus bens e dê aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso vale. Então, é uma atitude de amor que vai valer. E essa atitude de amor, tanto faz em você ter muito, ou ter bastante, ou ter pouco. Não Agora, importa. não importa. O que vale é a atitude... A viúva pobre. Eu me esqueci de cumprimentar com a viúva pobre. Sim, exatamente. Deixa eu ver aqui, acho que alguém levantou a mão, não sei se foi o Nivaldo ou o Sandro. Sandro? O Nivaldo levantou e baixou. Você quer falar, Nivaldo? Não, já... Marilena já falou. É o que eu falo assim, o problema não é ter dinheiro, gente. Dinheiro não é o problema. O problema é você não ter Deus no seu coração. Porque, assim, você pode ser rico, mas se você
consegue entender os planos do Senhor para você ajudar no reino, se torna fácil. Entendeu? Porque às vezes, aí, quando citou da viúva pobre, ela deu tudo que tinha, deu o melhor dela. Só que às vezes eu tenho medo desse negócio da viúva pobre, porque a igreja do Senhor não sabe ofertar. E aí todo mundo quer só ofertar moedinha, né? Ela ofertou tudo que ela tinha. E aí é complicado. Eu não vou entrar no mérito disso aí, mas assim, ter dinheiro não é o problema. O importante é você ver seu irmão necessitado de alguma coisa e você estar ali para ajudar. Ver uma congregação que precisa, entendeu? E você pôr a mão na massa. Era isso que eu queria falar. Atitude, tanto faz ter pouco quanto bastante. Atitude que vale. Sandro? Um ponto que eu queria observar, Enio, ainda explorando aquela parte do mendigo, é que a gente pode perceber dele a ação, no sentido assim, a forma como Jesus expressa, as informações que Jesus dá, a dependência dele da misericórdia. E aí que vem um ponto importante, porque, como o próprio Jesus fala no 16:10, quem é fiel no pouco é fiel no muito. O rico, ele não foi fiel no muito, mas na condição precária que aquele homem estava, no caso Lázaro, ele confiava e ele justamente trabalhou dentro da misericórdia, na extrema, né, misericórdia que Deus tinha em relação a ele, na condição que ele estava adversa. Foi fiel no pouco. Justamente, mas ele foi ali, ele lutou dentro daquela condição, confiando. Ele comia o resto da mesa do rico, que era varrido para a porta, mas a confiança dele estava na misericórdia de quem? De Deus. E é essa mesma situação, como você citou, independente de muito recurso ou não, quando a gente pega as situações para investir o recurso na obra, trabalhando, né, servindo, a gente está confiando na misericórdia de quem? De Deus. Aquele recurso, como a gente viu no contexto, é injusto no sentido de que não é nosso, né? Não é nosso. A gente precisa colocar, né, como você colocou, usar a palavra metamorfose, é transformá-lo, né? Transformar para frutos espirituais. E esse que é o ponto importante. José Valdivino. Muito bons comentários. Que benção. Mas quanto mais semear, mais colherá. Com generosidade. Vamos ajudar com o coração aquebrantado e contrito no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom. Deixa eu fazer uns 2, 3 comentários aqui. Um comentário é o versículo 8. Eu acho que o Sandro deve ter falado isso, mas é um comentário, um versículo que eu acho muito interessante. Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Interessante, porque aqui a comparação é exatamente com esse administrador infiel, preparando o seu futuro com dinheiro que não era nem dele, era do seu patrão. Então, os filhos do mundo, certo? Os filhos do mundo são mais sábios na geração do mundo do que os filhos da luz na geração da luz. Entendeu? Se os filhos da luz usassem a mesma sabedoria que os filhos das trevas usam nas trevas, nós seríamos outros tipos de pessoas, entendeu? Nós precisamos de ser tão inteligentes na geração da luz quanto eles são na geração do mundo, entendeu? Porque não vai pensar que o mundo é bobo, não. Não vai pensar que o bandido é bobo, não. Não vai pensar que o ladrão não sabe o que está fazendo, entendeu? O pessoal sabe o que está fazendo. Eles usam a inteligência no mundo, naquele mundo. E nós precisamos de ser mais hábeis do que eles na nossa geração. E está dizendo aqui o que o Senhor disse, que os filhos do mundo são mais hábeis na geração do mundo do que os filhos da luz. Meu amigo, se isso aí não é se não fosse o Senhor falando isso, eu consideraria isso uma ofensa. Mas é o Senhor que está falando. Então, faz muito sentido. Então, eu preciso ser mais hábil na geração da luz do que eles são na geração do mundo.
Interessante isso. Interessante. Não vai pensar que o pessoal lá do mundo é bobinho, não. Na geração deles, entendeu? Na geração do mundo, no contexto do mundo, no contexto das trevas, no contexto do mundo em que eles vivem. E, meu pai falava assim, o mais bobo conserta relógio debaixo d'água. Luva de boxe. Aí, o Afonso está adicionando aqui que ele falava com luvas de boxe. Então, na o verdade, atual perdeu o Mané, né? o atual o quê? Perdeu o Mané. Perdeu o Mané? Perdeu, Que chega o trombadinha, encosta em você e fala, perdeu, Mané, toma seu celular. Eles são muito mais espertos, muito mais astutos do que a gente. A gente não tem essa audácia, essa astúcia Sim. que eles têm, né? Sim, olha, uma vez eu vi eu estava presenciei, vírgula, alguém bater carteira de uma pessoa lá em São Paulo, na Praça da República, mas o cara bateu carteira, mas sumiu. O cara falou, eu vi um movimento ali, o cara sentiu uma coisa, sumiu. O cara sumiu com a carteira do outro, entendeu? Então, na verdade, eles são hábeis. Nós precisamos de ser hábeis. E aqui, a habilidade está em saber usar os nossos bens físicos, os nossos bens materiais, de uma maneira tal que criaremos pessoas que vão nos receber nos tabernáculos eternos. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu quero deixar claro aqui é o 16, no versículo 16. Espera aí, tem uma pergunta aqui, presencial online. Aqui. Tem uma pergunta. A irmã Maria Helena Isra falou aí deu duas ilustrações aí, que é da maldade, né? No caso da pessoa que está usando a situação terrena aí, né? São mais hábeis do que os da luz. Mas algumas vezes, nós que estamos no reino, algumas vezes nós fazemos algo que talvez a gente nem perceba, que seria assim, uma ilustração bobinha, assim, é dar o celular para a criança acalmar. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso. A pessoa tem um filho, quando para acalmar o filho, eles dão um celular. Algumas vezes a gente está fazendo algo que não... Copiando lá do mundo? Algumas vezes a gente está fazendo dessa forma, copiando do mundo, e a gente acaba não colhendo muita coisa boa. Sim. Ou seja, não está sendo uma boa referência para o filho, né? Precisamos tomar muito cuidado de não deixar o mundo entrar na igreja, entendeu? Não sei se vocês já ouviram essa expressão ou não, o mundo entra na igreja. As pessoas, por exemplo, as irmãs, em grande parte, elas se vestem da mesma maneira que o mundo se veste. Da mesma maneira. Tem irmãs que se vestem da mesma maneira que as meninas do mundo. Da mesma maneira. Entendeu? Mas espera aí. Nós precisamos de tomar cuidado, nós somos diferentes, não vamos permitir. Nós temos que aprender. Você vê, lembra lá, por exemplo, que Paulo falou para Timóteo que as mulheres precisam ter uma vestimenta de boas obras. Uma vestimenta de boas obras. Então, nós precisamos aprender a restaurar as coisas físicas em coisas espirituais. Não só o dinheiro, mas tudo que se refere à parte física, ok? Muito bem. Enio, só complementando o que você falou aí, aconteceu um fato aqui, e aí a irmã foi para a academia e colocou aquela roupinha toda lá. E aí ela tirou uma foto no espelho mostrando o corpo dela. Sim. E aí postou, aí você precisa de ver os comentários, colocou no grupo da igreja, olha onde chega o negócio. E aí as irmãzinhas tudo colocando aquela mãozinha, olha que lindo, ai que maravilha. E aí eu fiz um comentário, eu chamei uma irmã mais velha e falei assim, olha, vocês orientaram essa irmã? E a irmã é casada. E o marido, toda vez que sobe no púlpito, ele dá uma carteirada. Ele fala que tem 33 anos de igreja e... Aí eu falei assim, cara, as pessoas precisam conversar, as mais velhas precisam orientar essa mulher. Sabe o que a irmã falou? Ah, mas o que é bonito é para ser mostrado. Eu falei, então, mostra para o seu marido.
não mostra para os irmãos. Então, olha só onde chega. As coisas do mundo vai chegando na igreja sorrateiramente. Sim. Vai entrando e todo mundo acha lindo, acha bonito. Outra Sim. coisa do rico aí, eu acho que ele acha que o dinheiro dele podia comprar tudo. Ele intima Abraão ainda. Vai lá e manda lá, ó. Ele quer determinar para Lázaro para ir lá falar para os irmãos. Ah, que folga do cara, porque o cara tem dinheiro. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com as pessoas também que têm dinheiro dentro da igreja. Porque Sim. eu vejo assim, ó, as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm poderes de fazer algumas coisas que realmente não estão de acordo com a palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ser astuto, sabe? Não é ser também radical, mas tem que ficar assim, olho vivo e pé ligeiro, né? Muito bem, obrigado. Olha, a sua irmã que falou que coisa bonita precisa ser mostrada, ela está certa, só que ela está errada. Porque, na verdade, no reino que não é deste mundo, no reino restaurado a Israel, as coisas bonitas são as coisas espirituais. Quer mostrar a sua perna bonita? Vai mostrar para o mundo. No reino espiritual, o que vale são os pés. Quão maravilhosos são os pés daquele, ou as pernas, vamos dizer assim, daqueles que levam as boas novas, etc. No reino, nós vamos mostrar as coisas belas e espirituais, no reino restaurado, não as coisas belas físicas. Se fosse assim, quanto tem alguém que aqui tem mais dinheiro, tem mais coisa para mostrar, aquele que é mais bonito tem mais coisa para mostrar. Não, isso é no mundo. No reino restaurado, nós precisamos de transformar essas coisas, entendeu? Por exemplo, uma pessoa bonita, certo? Precisa aprender a transformar essa beleza física em beleza espiritual, ou seja, fazer uso dessa beleza física para trabalhar para Deus. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que está bem de saúde não é a mesma coisa que uma pessoa acamada, entendeu? Os dois podem trabalhar para Deus, mas olha o quanto aquele que tem uma boa saúde pode fazer em comparação com aquele que está acamado. Olha quanto o homem rico poderia ter feito e que não fez em comparação com o mendigo, entendeu? Transformando as coisas físicas em coisas espirituais. Um outro ponto que eu gostaria de mostrar aqui é o versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Desde quando vem sendo anunciado o evangelho? Provavelmente desde João. João era o precursor de Jesus, certo? E todo homem se esforça por entrar nele. Pergunta. Uma pergunta textual e depois uma pergunta espiritual, que é a mesma pergunta. Primeiro textual, depois espiritual. Contextual. Ok. Qual é o esforço que devemos fazer? Todo homem se esforça por entrar nele, no reino. É a transformação que você falou, a transformação física e espiritual. Amém. Nota 10. Obrigado pela Geisa por ficar falando para você aí. Obrigado, viu? Foi Geisa que falou. Foi Geisa. Estou falando para você, sabidinha ela. Nota 10. O esforço em saber, em transformar, em buscar. Mas essa busca é exatamente essa transformação, ao meu modo de ver, aqui no contexto do capítulo, das coisas físicas em coisas materiais. Agora, a pergunta contextual. Qual é o esforço? Ser restaurado? Pode falar, irmão Aníbal. Ser restaurado? Você está no caminho certo. Atitude, fazer. Reconhecemos que nós estamos na restauração. E esse esforço faz parte
de estarmos na restauração do reino, no reino restaurado a Israel. Entendeu? Eu entendo e um exemplo desse esforço, dentro do contexto ainda, né, é o fazer o uso adequado do recurso financeiro, né, ou daquilo que nós temos. Também. Seja financeiro, físico, a vida, Sim. dons, talentos, né? Sim. Com certeza. Também. E todos nós, olha, lembra da parábola dos talentos? Todos nós temos talento, né? Eu creio que alguns têm mais talentos que outros, mas todos nós temos talento, né? De uma maneira ou outra, nós temos talento. E nós precisamos aprender a usar os talentos e restaurando as coisas físicas em coisas espirituais. Já foi falado que, eu acho que foi o Renato que falou, que nós, de uma maneira geral, nós nos preocupamos em acumular riquezas, né? Em acumular riqueza. Nada errado em ter bens materiais, mas nós precisamos de aprender. Aquele que restaura, se ele tem muita riqueza, ele, como o próprio Renato falou, ele vai restaurar mais, né? Vai restaurar mais. O esforço, a meu modo de ver, é o mesmo, a atitude é a mesma. Tanto faz tendo pouco como tendo muito, mas, como o Renato falou, se a gente tem muito, eu creio que o esforço provavelmente pode ser muito esforço, né? Para poder. É muita aplicação, muito, né? Que bom que nós. No sentido de ter. É como se fosse assim: o que teve 5 talentos, provavelmente trabalharia mais, eu creio, eu não sei, aqui eu estou supondo, do que aquele que teria um talento. É proporcional. Eu creio que é proporcional. O que tem 5 talentos, o que tem 2 talentos, eu creio que o que tem 5 talentos teria um esforço bem maior do que o que tem 2 talentos. É proporcional ao que você tem, ao que você é. Entendeu? Um homem é um homem, não é uma mulher. Então, a mulher vai se esforçar como mulher, o homem vai se esforçar como homem, assim por diante. O rico se esforça de uma maneira, o pobre se esforça de outra maneira, mas continua sendo o mesmo esforço, a mesma ideia, o mesmo contexto. Faz sentido, não? Alguma pergunta ou comentário sobre isso? É um capítulo espetacular, mas espetacular mesmo. E no que se refere... Deixa eu falar um pouquinho mais dos bens materiais. Nós precisamos de nos conscientizar de como usar os nossos bens materiais, certo? De uma maneira que restaure, né? Por exemplo, quando a gente usa os nossos bens materiais na manutenção de evangelistas, como os filipenses fizeram com Paulo, nós estamos restaurando almas, né? Salvando almas, através do evangelismo, certo? Os filipenses estavam em Filipos e ajudaram Paulo, quando ele saiu lá de Filipos, na segunda viagem missionária. Olha quantos lugares Paulo pregou o evangelho depois que ele saiu de Filipos. Ele pregou em Tessalônica, Cesareia, Éfeso. Ele foi para, pelo que eu lembro, eu posso estar enganado, mas ele foi para Jerusalém, depois ele foi para Antioquia, depois voltou para Éfeso, depois ele passou pela Macedônia, passou pela Caia, foi para Jerusalém, foi para Roma, depois ele saiu de Roma, foi para a ilha de Creta, aí ele foi para Colossos, tudo indica, foi para Éfeso de novo, aí a caminho da Macedônia. Olha só, na minha contagem aqui dá 14 lugares, salvando almas, pregando o evangelho, inclusive também, tudo indica, com a ajuda financeira dos irmãos de Filipos, dos filipenses. Olha quantas almas foram restauradas. Olha quanta restauração os filipenses fizeram com os bens materiais deles, ajudando a sustentar,
apoiar o apóstolo Paulo no trabalho missionário dele, certo? Então, nós precisamos aprender, e como já foi mencionado a viúva, aquela viúva lá das moedas, não faz diferença em tem pouco ou muito. Paulo disse, de acordo com o que a gente tem, não de acordo com o que a gente não tem. A atitude é a mesma. Tanto faz aquele que tem 2 talentos, a atitude é a mesma do que aquele que tem 5 talentos, ou daquele que teria 1 talento, mas aquele que teve 1 talento não teve a atitude de usar o talento, ele acabou perdendo e assim por diante. E se nós não usarmos os nossos, se nós não transformarmos, não restaurarmos, vamos dizer assim, os nossos bens físicos em bens espirituais, é como se nós vamos perder todos os nossos bens físicos. Todos. Inclusive o corpo humano, né, vai morrer, não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar camisa, não vai levar vestido, não vai levar nada, certo? Nós vamos... Mas se nós transformarmos, aprendemos a usar os nossos bens físicos, inclusive o dinheiro, em bens espirituais, nós vamos levar. Esse é o ponto. Tem a oportunidade que a gente tem de usar os R$7 só para salvar. O Afonso está dizendo aqui que nós temos a oportunidade de usar aqueles R$7 ou múltiplo de 7, né, para ajudar na propagação do Evangelho nas 6 capitais. Que nós estamos já conversando com as igrejas nesse sentido, das igrejas fazer um orçamento de missão, né? Um orçamento missionário nesse sentido. Estamos conversando com as igrejas. Né? Transformar só R$7, que é coisinha mínima, né? R$7 é coisa mínima. Transformar olha, se todos dão 7, quanto que vai dar? Né? Verdade. Se todo mundo der, vixe, vamos fazer muita coisa. E vai dobrar, né? O 7 vai virar 14. Muito bem, está dando o nosso tempo aqui. Que bom que nós conseguimos estudar. A dona Neide está quietinha lá no canto, mas já está com o ouvido aberto, né, dona Neide? Prazer em vê-la aí, viu? Sentadinha aí. Viu? Tá bom, prazer em vê-la. E aí? Mais algum comentário final ou pergunta final? Se não tiver a resposta, a gente dá, se não, deixa o outro falar. Então, só um lembrete para o Alessandro olhar o chat. O irmão PC me mandou uma mensagem de pedido de orações. Observei aqui. Aí só oração com o irmão Valdivino. E aí, irmão Valdivino, só como foi colocado aqui no chat, só reiterar, né, para oração pelo PC, pela esposa, pelos filhos dele, né, que ele teve a perda do pai. Aí só para reforçar a oração, tá bom? Em favor pela mãe dele também. Obrigado. Podemos orar, então? Obrigada, irmão N. Opa, obrigado vocês por estarem presentes, viu? Então, quinta-feira que vem, a gente conversa mais sobre os planos. Até segunda, se Deus permitir, com Hebreus, né? É isso? E também a segunda também, aí nós vamos também conversar sobre o futuro. Sim, segunda-feira, se Deus quiser. Então, vamos orar. Santo Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia tão bom que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por esse estudo que terminamos de assistir, esse estudo tão edificante a nós. Bom aprender, dê saúde e sabedoria mais e mais para todos que estão na tela e para o professor Enio também, Pai, que Deus abençoe ele, que nem tem abençoado. Pedimos também, Pai, pelos familiares do Paulo César, lá de São José dos Campos, que o pai dele chegou a perder a vida, mas Deus ponha no coração de todos os familiares, Pai, para que dê sabedoria a eles e eles confortem o coração deles. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e agradecemos o seu nome por tudo, Pai, que fazemos. Pedimos também, Pai, pelo pessoal lá do Ebenezer, os estudantes que estão no apartamento, que 3 no domingo amanheceram todos os 3 doentes. Eu fiquei sabendo de um que deu positivo o Covid, mas Deus abençoe eles, que não dê grave, não sinta falta de ar, nada. O Cacá já falou para mim que a febre já passou, mas ainda está com bastante fraqueza.
Deus abençoe a todos, abençoe toda a igreja de Boa Viagem e também todas as igrejas do Brasil e do mundo, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oramos e agradecemos em seu nome. Amém. 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 E esses estudantes lá do Ebenezer estavam no nosso intensivo lá no Lar Maná, né? Tá? Todos eles. Todos eles. Todos Ô, eles. Enio, você está em sua casa ou está na casa de Afonso? Eu estou na casa do Afonso. Eu vim aqui assistir o jogo do Parabéns, viu, Brasil. Afonso, pelo seu trabalho aí, viu? Sabidinho. Parabéns pro Afonso aí, minha gente. Dá parabéns pro Afonso. Tá cozinhando? aqui. Tá fazendo pizza? Tá comendo bem, Enio? Ele está me ajudando aí a solucionar alguns problemas e eu vim assistir o jogo aqui com ele, do Brasil, e filar boia também. Amém. Ô, Enio, aí não é filar a boia, é só chegar e comer. A Valeu, Ivone é boa Barbosa. Valeu, cozinheira. Barbosa. A Ivone é boa cozinheira, viu? Boa cozinheira. Muito obrigado, viu, Enio? Estava com saudade de você, Enio. Barbosa, Ô, Sandro. por favor. Ô, Sandro, obrigado por você ter substituído aí, viu? Esse é o plano. Você está no plano. Eu falo para os irmãos que não é para substituir, não, é só para quebrar um galho ali e poder ficar no lugar do professor. Não dá para substituir ainda não, ainda. Estou na metade do caminho. É só na ausência dele, né? Você sabe que o meu plano é pegar o bastão e dividir em várias partes. Já. Pode dar Eu já estou fazendo meu estágio, então. Eu já estou fazendo meu Você- estágio. Você está indo bem aí na tua parte. Aí. Sabidinho. Deus abençoe, sabidinho. Valeu, obrigado. Boa noite. Agora eu vou jantar. Agora eu vou jantar. Valeu, Boa noite, Eugênio. Boa noite, Sandro, Sara. Hoje tem Neemias. Evaldo, boa noite. Boa noite, dona Ana. Vamos lá para Neemias agora. Neemias. Obrigado. Primeiro, Neemias é Afonso, noite, você é Vaninho. 10, Afonso. Amanhã a gente se vê lá pelo Lamentações, Enio. Tchau, tchau. amanhã, né? Amanhã. Tchau, tchau. De boa, Enio. Diga para mim, Barbosa, por favor.